seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui mais um Pod Vivax, na Vivax TV para vocês. Para quem não me conhece, sou a doutora Audrey Azevedo, neuropsicóloga, suicidóloga, e hoje para vocês, nós trazendo aqui para vocês o tema saúde mental na infância. E para me ajudar nesse tema fantástico, mais uma vez, doutora Adriana Cassetari. Olá, doutora Audrey. Como é, senhora? Muito bem, graças a Deus. Gratidão mais uma vez por estar aqui comigo. É um prazer estar aqui. Obrigada, doutora. E hoje nós vamos falar para ele sobre a importância, da saúde mental ser tratada desde a infância, aliás, desde o ventre, da gestação. Um caso, talvez curioso para muitos, para outros não, mas vamos aqui, como nós estamos levando aí conhecimento, informação para mãezinhas e não mãezinhas ainda, mas que já querem e se interessam pelo assunto. Vale a gente ressaltar aqui, doutora, que o cérebro como órgão no ser humano, ele se forma na 7ª semana de gestação. Ou seja, ali a mãezinha com o feijãozinho, antes, menos de 2 meses, 7 semanas, ali já temos o cérebro. E aí a importância de entendermos onde tudo se inicia. Por quê? Ao contrário do que muita gente imagina, nessa 7ª semana, com esse cérebro sendo formado, ali naquele feto, naquele embriãozinho, ali já começam todas as sensações e emoções. Ah, doutora, mas não tem a tal da memória a longo prazo ou depois que nasce? Tem, mas isso é uma outra parte do cérebro. Mas ali naquela 7ª semana daquele embriãozinho, daquele feijãozinho, que a gente sabe como mãe o tamanho que é com 7 semanas, já tem um órgão chamado cérebro. E ali ele já está registrando, doutora, todas as sensações, as preocupações que essa mãezinha está passando. As falas que talvez a gente faça, me incluo nessa como mãe, e quantas não devo ter falado assim, nossa, será que não era muito cedo? Será que não é muito tarde? Será que eu dou conta? Tudo isso, essas incertezas, essas inseguranças já estão sendo absorvidas por esse bebezinho, por esse feto. E aí ali já começam as sensações e emoções a serem, a criarem ali o caráter, a personalidade desse feto, dessa criança, desse ser que está chegando ao mundo. E aí me ajuda a falar disso, falando aí da importância dos primeiros 1000 dias de vida. Isso. Doutora Audrey, a gente conversando sobre saúde mental da criança, é essencial a gente falar da saúde mental da mãe dentro dessa gravidez, Como é fundamental uma mãe estar bem resolvida, estar bem calma durante a gravidez, consequentemente vai gerar um filho com uma saúde mental com qualidade. Conversando sobre, na clínica com mães, futuras mães, a importância de ter um acolhimento, tanto na parte fisiológica como na parte emocional. Como que essa mãe gerou esse bebê, Como que foi o ambiente onde essa criança conviveu, Como que foi? Vamos abrir um parênteses, se me permite, doutora, porque assim, falou uma coisa fantástica agora, ali na gestação, a gente só tem pré-natal para a parte ali fisiológica, biológica, ali para o desenvolvimento fisiológico dessa criança. Deveria já, eu particularmente, assim, não vejo tanta campanha para isso, apesar de saber que já existe, mas não vejo tanta campanha, para esse acompanhamento psicológico, mental, isso. Desde já, Olha que interessante, eu tive os meus 2 filhos mais velhos nos Estados Unidos. Há 30 anos atrás, já tinha esse acompanhamento psicológico. Então, uma mãe de mente saudável vai ter um filho de mente saudável também, Como ele foi gerado. Então, sempre teve essa preocupação. E quando a gente fala da saúde mental na gravidez, é o acolhimento dessa mãe dentro da terapia. Porque a mãe de primeira viagem tem o medo do novo, tem o medo de um ser que ela não sabe quem é dentro da barriga. Sim. Então, quantas mãezinhas têm aquele pensamento, como será que está formando minha criança? E é fundamental a gente conversar sobre isso, que o medo é normal. Sim. Numa primeira gravidez, Numa segunda, numa terceira. Cada gravidez normal, é diferente, mas tudo que é novo causa uma estranheza,
Sim. E a gente conversando sobre como a criança é gerada e como o cérebro foi gerado, você sabia que no 7º mês a criança começa a ter a parte gustativa? Ou seja, se a mãe começa a se alimentar de forma saudável, a criança já começa a ter o paladar no 7º mês. Então, olha que importante é o cuidado, né? Sim. E quando a gente fala nos primeiros mil dias de vida, a gente conversa assim sobre os 9 meses da gravidez, mais os 2 aninhos. É onde é formado a personalidade, que já começa a ser uma criança calma, uma criança agitada, dependendo de como foi essa gravidez. E como essa mãezinha conseguiu cuidar dessas crianças durante esses 2 anos. E aí a gente já entra na parte da personalidade. Qual foi o cuidado que a mãe teve com essa criança? Né? Como foi o acarinhamento dessa criança, vamos dizer assim? Sim. E a gente também, não vamos aqui... Vamos deixar bem claro aqui que a gente entende a dificuldade, porque é muito fácil a gente falar de saúde mental, de acompanhamento, quando a gente sabe também que vivemos num país onde existem milhões e milhões de mãezinhas que não têm sequer o básico. Quando a gente fala do básico, a gente está falando ali de higiene e de alimentação. Então, que dirá um acompanhamento médico, psicológico e para esse pré-natal mesmo, fisiológico que a gente fala, né? A gente entende isso e a gente não está aqui romantizando a gravidez de maneira nenhuma, né? Mas, assim, até nessa situação a gente também entende que se essa mãezinha falou um sim para essa vida, mesmo nessa situação que ela se encontra ali, digamos, financeiramente mesmo falando, né? E então, se ela já deu um sim para essa vida, porque ela tem a opção de falar não e barrar ali a mãe, aliás, é a única pessoa que tem essa condição de falar sim ou não, né? E aqui nós não vamos começar a levantar bandeira religiosa nem nada, né? Porque pode ser que alguém assim fale, não, essa parte é de Deus, só ele decide. Não, aqui, assim, humanamente falando, a mãe é a única pessoa que pode dar esse sim e esse não para essa criança. Então, assim, já que ela falou esse sim para esse ser, então, envolto aí a essas inúmeras dificuldades que a gente também sabe que existe para muitas pessoas, para que ela possa levar assim, ela possa conversar exatamente isso, que ela levar essa criança já a ter esse discernimento, esse conhecimento da situação. Olha, quando eu choro, quando eu tô triste, não é por você estar aí, mas é a situação em que eu vivo aqui. Então, ela não precisa ser falsa com a criança, ela não precisa, sabe, porque eu já ouvi falar também, mães falarem, mas então eu conversar com o bebê na barriga, eu preciso falar que o pai é um amor, eu preciso falar que os avós adoraram, aceitaram a gravidez repentina. Não! Simplesmente deixe claro que as sensações, que as emoções que você está sentindo não tem a ver com ele, com o bebê. Porque às vezes a mãe está chorando, a mãe está insegura, mas essa insegurança é justamente por não saber como criar essa criança. Mas não tem a ver com ela querer ou não essa criança, porque ela já disse um sim. E isso é muito importante que todos, de qualquer faixa etária, de qualquer nível socioeconômico, as pessoas, as mãezinhas entendam que dá para ela viver exatamente como ela tá, mas mandar ali um outro tipo de informação, de sensações. Acho que quando a gente passa a informação para esse nicho de mãezinhas, é o seguinte, eu passo por uma determinada situação, mas eu tenho que perceber que ali está gerando uma vida e a responsabilidade do que está se formando ali, né? E a gente sabe que tem estudos que a mãe nervosa, ela passa cortisol para a criança. E, consequentemente, essa criança vai nascer mais nervosa. Então, passar esse tipo de informação, eu posso estar no caos, mas o caos não está em mim. Então, eu estou gerando uma vida durante 9 meses. O que eu vou fazer do meu melhor para essa vidinha? Sim. Né? Como que eu vou olhar essa situação? Sem eu estar grávida, é uma questão. Agora, estando grávida, o acolhimento dentro da terapia, sendo no posto de saúde. Eu sei que existem escolas estaduais que eles dão acolhimento para as mães adolescentes, para ela poder entender. Porque às vezes essa mãe está numa angústia, numa raiva,
E quando ela aceita a gravidez, ela está aceitando a olhar essa criança de maneira diferente. Por isso que é fundamental um psicólogo, um enfermeiro também no acolhimento, mostrar para essa mãe que tudo tem jeito. Sim. E falando do acolhimento, é interessante, e para que as pessoas que nos assistem também entendam que a gente vai sempre levar informação, assim, tanto a nível órgão cerebral, corpo, quanto a nível psicológico, é para eles entenderem, assim, que tem essa relação, porque muita gente acha que uma coisa é em determinado médico, outra coisa, psicólogo, é coisa para, sei lá, o quê, né? Então, assim, existe essa interação. Então, assim, levar esse conhecimento de que da maneira como ali o cérebro capta essas sensações e emoções, é como ele já vai mandar isso falando do cérebro como um órgão mesmo, né? Não assim como mente, mas ele já vai mandar essa mensagem para a mente, para a psique daquele indivíduo, se ele precisa ser irritável, se ele precisa ser... e por isso também, né, que a gente vai abrindo outro parênteses, por isso que nunca se viu tanta criança em TDAH, tanta criança com diabetes, tanta criança, por incrível que pareça, com tentativa de suicídio, precisando de terapia, logo de pequenininho, de infantil, né, bem antes dos 7 anos, nós estamos aqui falando. Por quê? Porque essas mães já estão vindo de um mundo mais complicado. Já de um mundo onde a gente estava falando, inclusive, na sala de espera aqui da TV. E sobre isso, você tem que ser um mundo onde você tem que ser mãe, onde você tem que ser esposa, onde você tem que ser a profissional, porque hoje em dia a mulher já não é mais aquela que simplesmente cuida. Existe, mas é uma grande minoria aí que fica em casa, mas nós temos aí ainda a mãe que está ativa, trabalhando, ajudando na renda ali, e mesmo as que não precisam ajudar, mas que também não querem ficar em casa. Então olha quantos personagens que essa mãe tem, e todas essas informações sendo geradas e levando sensações e levando para essa criança. O que ela vai ser? Ela vai ser como? Ela vai ser, como fala, histérica, né? Que tem aí a histérica, que tem que ser a mais elétrica, digamos assim. Ou ela vai ser mais calma? Então, é isso que leva, né? Você vê a responsabilidade da mãe, e a gente pode falar cuidadora também, que não é só a mãe que gera. Tem vários tipos, eu falo de tipos de cuidadora. Pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser a madrinha. Sim. Então, a professora. Então, como eu vou olhar essa criança e entender que ela está numa fase que ela precisa de cuidado, ela precisa de carinho. E a criança, o nenezinho, no primeiro minuto de vida, quando ele dá aquele grito que ele está recebendo o ar, né, tá entrando no pulmãozinho dele, ele já precisa do leite da mãe para ter aquele carinho. Então isso tem que perpetuar. E eu falo até os 2 anos de idade que assim, ele é uma simbiose da mãe, ele tá ali junto. E como a gente vê tanta coisa assim, eu preciso deixar meu filho chorar para ele aprender que a hora de chorar, a hora que ele tá cansado, ele tem que aprender a lidar com isso sozinho. Não, mãe, não é assim. Criança vai ficar com você até os 2 anos, ela faz parte de você, ainda ela não sabe quem é você e quem é o outro. Então, o cuidado a amamentação, o olhar pro nenê, o cuidar da fraldinha, o cuidado, a maternagem, eu falo, é primordial para essa criança ter uma saúde mental. Sim. Porque ela é o espelho da mãe, né? Sim. E, assim, mais uma vez, né, no parênteses que eu abro para, assim, sabendo da realidade do nosso país, mas que eu abro esse parênteses para falar assim, né, o quanto você puder, como mãe, retardar essa ida da criança à creche, à escola. Não que a gente entende que precisa, e nós vivemos num país onde, infelizmente, a mãe às vezes sai ali da licença maternidade já tendo que deixar essa criança com avós, com tutores, enfim, às vezes com o irmão mais velho, né? Mas existe uma dinâmica, né? Mesmo das mãezinhas que precisam deixar o filho trabalhar, como a qualidade que você está dando para aquele pouco tempo que você está com a criança. Sim. Você vai mandar um nenezinho para a creche,
Eu sempre aconselho assim, dá uma blusa sua com cheirinho, para quando ele estiver chorando, a cuidadora ou a professora colocar do ladinho para ele se sentir acolhido. Quando esse nenê chega em casa, ou essa criancinha chega em casa, qual é a qualidade que você vai dar para essa criança? Você vai começar a dar papinha, alguma coisa olhando o celular? Ou você vai ficar olhando essa criança assistindo televisão? Como? Então, você vai ter que estar com essa criança no pouco tempo que você pode, mas 100%. E quanto as crianças de hoje são diferentes, né? Porque eu falo por mim que tenho filhas e já sou avó de um netinho de 1 ano e 3 meses. Então, assim, quanto eles gritam, quanto ele grita por atenção. Então, assim, ele dá aprovação. Tudo que ele faz, ele olha assim pra você, como quem diz, tá olhando? Tipo, então se você bate palma, se você faz, sabe? Se você faz aquele gesto de aprovação, de que, olha, legal. Tá? Então, assim, quanto ele se enche de ser visto. E quanto também, por outro lado, ele se decepciona. Como eu já vi cenas dele fazer algo, vou falar pelo meu neto, ele fazer algo, quando ele olha pra minha filha tá com a visão no celular. E aí, assim, é uma criança de 1 ano, mas se você vê o semblante da criança mudar, dele olhar ali e ver, olhou ali e viu que a mãezinha dele não estava prestando atenção na hora que era para ela, né, elogiar, o elogio, ela não estava, a aprovação ela não estava. E aí foi onde, como mãe, aí foi onde eu fui falar com ela, porque aí não é a minha função como avó, então eu fui esclarecer pra minha filha, né? Eu falei, olha o que tá acontecendo. E graças a Deus ela olha. Mas assim, essas crianças já nascem ansiosas. Ela precisa de atenção. E o importante é assim, mãe, filho não vem com manual. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então, o nosso intuito a gente mostra o que você pode fazer para melhorar a qualidade que você está tendo com esse bebê ou com essa gestação. Então, não se sinta culpada. Então, todo dia é dia de aprender. Exato. Né? E a criança vai te ensinar. Uma coisa bacana, Audrey, que eu acho que assim, quando a gente se torna mãe, a gente ganha muita qualidade, porque você começa a dividir. Antes de você ter um filho, a vida é para você. Quando você tem um filho, você pensa primeiro no filho, depois em você. Sim. Então, tem muitas mãezinhas que quando chegam no consultório, elas se sentem culpadas. É normal. A gente vai crescendo com a criança também, crescendo sendo mãe da criança. Sim. Então, não se sinta culpada. Eu acho que o tentar, o todo dia, é um pouquinho. Sim. Se algum tempinho atrás você está fazendo alguma coisa que não foi bacana, muda. Aliás, eu costumo falar assim, em todos os âmbitos da vida. Se você chegou até aqui para assistir, vamos dizer, né, o nosso Pod Vivax, né, doutora Alda e doutora Adriana, e te fez parar aqui, alguma coisa ali era para você aprender. Então, assim, ali para trás, deixa. Não dá para mudar, mas dá para você começar de novo e fazer diferente. Dá. Não dá, né, repetir aí já é uma opção sua. Sofrer ou não, ou ver sofrer lá na frente já é uma opção sua. Sabe o que eu acho, doutora Audrey, que é assim, quando você aprende, dificilmente você vai errar de novo. Você está prestando atenção. Sim. Ainda mais quando você tem um filho, eu falo que filho é como se fosse tudo que você faz por filho é uma poupança. Você vai ganhar aquilo lá na frente, na adolescência. Exato. Então, faça um trabalho bem feito agora na primeira infância. Eu falo que o primordial são os primeiros 1000 dias de vida, porque lá ele vai saber o que você gosta e você vai entender o que ele gosta. Essa comunicação na adolescência vai fazer muita diferença. Sim. Né? A mãezinha que presta atenção se o nenê está com sede, se ele está com fome, ele não vai saber falar, mas aquela troca de olhar diz tudo. Mas você precisa ter paciência, né? Sim. Paciência, querer, né, olhar ali, estar prestando atenção, estar ali de corpo e alma, não ali só presente, só dando uma olhada se caiu ou não, mas preocupada, ele tem a hora dele, dá pra fazer tudo. É cansativo? É extremamente cansativo, mas dá pra se fazer tudo, porque eu até brinco com a minha filha e falo assim, ser mãe não é doença. Então ele já precisa entender que dá tempo pra tudo. É difícil? É muito difícil, mas, né, e nem todo mundo tem rede de apoio, concordo também.
Eu não tive, eu mesma, quando fui mãe, não tive a rede de apoio, mas dá para fazermos a diferença na vida de quem a gente disse um sim. E deixando claro também, né, doutora, que assim, a gente está falando hoje dessa questão da saúde mental na primeira infância, que a gente lida ali até no máximo 7 anos, onde forma caráter, personalidade, enfim. Por isso, focamos muito na questão materna. Mas lembrando que a questão materna, saindo da parte mãe, saindo da parte ali de quem deu à luz, essa mãe pode ser um pai, pode ser um tutor, pode ser um avô, uma avó. Então, assim, essa primeira fase de quem está ali cuidando, já vai ter ali, sei lá, por qualquer motivo, talvez a ausência da mãe, não vamos aqui lá, porque existe N motivos onde a mãe não pode, não quer, enfim, né, estar. Mas assim, essa rede de apoio que vai estar ali nesse primeiro momento é extremamente importante. Então, e lá na frente começa a história do pai, que aí é onde ele vai mais pro mundo. Então, o onde pai tem vai a separação, né? O meu, eu e o outro. E quando tá nessa fase da separação, a importância do brincar, a importância de você interagir com a criança quando ela começa a perceber o mundo, né? Você sabe que tem um estudo que as crianças que foram deixadas em escola ou em creches e não tiveram aquela interação com o outro, ela demora para falar. Tem crianças que ela não consegue ouvir porque não teve aquele estímulo. Tem crianças em creche, em orfanato principalmente, que elas não têm brinquedo e não tem com quem brinque com elas, que elas começam a brincar com o próprio corpo, com a mão. Então, elas mesmas se estimulam. Então, olha que importante quem cuida da criança. Sim. Não importa se é a mãe, se é a avó, se é a babá, se é a professora, mas que qualidade você está dando para essa criança? É lógico que a gente fala aqui que se tiver a mãezinha ali, é extremamente importante e benéfico para a criança. A gente entende isso, mas por qualquer motivo não possa ter essa presença tão presente desse jeito, né? E não estamos aqui tentando e julgando, sem julgamento nenhum, mas assim, levando conhecimento, levando a nível de conhecimento mesmo para todo mundo, o que é benéfico e o que não é. E o que é importante a gente pensar assim, que essa saúde mental dessa criança, desse serzinho que está chegando nesse mundo agora, depende dessa saúde mental dessa mãe. Então é essa interação, é essa importância que a gente está trazendo aqui, e sem julgamento nenhum e sem levantar bandeira, sem romantizar, como eles falam por essa palavra agora, né, que tá super na moda, sem romantizar a gravidez, a maternidade, porque a gente sabe que é pesada, a gente sabe que às vezes a gente não tem tempo para lavar um cabelo decente, como, né? Então assim, a gente entende isso, e isso nem começamos aqui a falar da saúde dessa mãe pós-parto, né? Por isso que existe aí muito também a depressão pós-parto, porque a gente se vê ali destruída, não só hormonalmente a gente falando, né? Mas assim, o corpo mudou, o corpo físico mesmo mudou, não é a aparência, não só o hormônio ali, hormonal falando, né? Mas a aparência física. E quantas não tem esse apoio do masculino ali ao seu lado, e quantas não cobram? Assim, são casos e casos que chegam assim, principalmente quando faz terapia em grupo, que uma começa a falar e aí dá aquela voz para todas as outras, né? E fala assim, quantas vezes eles não cobram? Não vai terminar esses 40 dias, né? Nossa, mas eu já tô há quantos meses? Isso falando sexualmente, esse homem cobrando. Então ela já tá ali totalmente, e assim, e é o que a gente comentou antes de entrar para gravar. Essa mãe passa a viver em função dessa criança, pelo menos nesse momento. Então, que tenha essa empatia, que tenha essa consideração. Ela passou por várias mudanças corporais, hormonais, cerebrais, por que não falar, emocionais. Né? E fora que, assim, é uma rotina. A rotina da mãe que nasce junto com essa criança, totalmente diferente da rotina de um pai.
É uma construção, né, doutora Alden? Não são todas as mães que vão ter um parceiro do lado, mas é uma construção quando você tem esse parceiro do lado. Como eu consigo deixar o meu parceiro ser parte da minha gravidez? Tem essa também. Sim. Eu deixo meu marido me tocar na gravidez? Eu me sinto desejada na gravidez? Ou meu marido me deseja durante a gravidez? Ou durante a gravidez meu marido me vê só como uma mãe e não me vê mais como mulher? Tem essa questão. Então, como foi criado, quando foi construída essa gravidez? A mãe vai deixar esse marido ser parte dessa fantasia nova com a criança? Eu costumo dizer que quando eu trabalho com as mãezinhas na terapia perinatal, é como você deixou o seu marido se inserir nessa gravidez. O filho é meu, o corpo é meu, ele está saindo dentro da minha barriga, agora você é um estranho? Não, por isso que é importante o pai estar dentro da sala de parto. Sim. É importante, eu acho que 90% das vezes o pai corta o cordão umbilical. Ele tem que fazer parte disso. Mas a mãezinha precisa entender. Existem pacientes que assim, o filho é meu, agora ninguém mais pega. Como ela vai ter esse apoio? E tem a mulher também, que ela precisa... talvez ali por conta de um abalo emocional dela, de uma saúde mental enfraquecida, ela não se sinta mais desejada, então a gente pode até fazer um outro pod vivax, né? Falando disso, assim, dessa relação, como que fica o relacionamento, independente se é um casamento, se é um relacionamento, se é um namoro, enfim. Nasceu-se ali, uma criança nasceu-se pai e mãe também. Independente se estão juntos, se não estão, se reconheceu, se não reconheceu, mas nasceu ali um pai e uma mãe também. E se eles quiserem levar esse relacionamento adiante, como que fica depois? Até onde essa mãe precisa realmente viver para essa criança, é o que a doutora falou, até onde ela não vai deixar esse pai fazer parte, mesmo nesse início de vida, né? Mesmo assim, sabendo que ali no começo depende 100% talvez ali da mãe, mas dá para ter uma função paterna ali também. Nossa, é primordial o pai estar ajudando. Então você vê, a mãe já está numa situação delicada, pós-parto, o pai fazendo essa atuação, eu dou mamar, mas o pai troca, faz arrotar. A mãe precisa deixar o pai ser parte dessa nova vida. Sim. Né? Isso é fundamental. Então, dentro das maternidades tem esse acolhimento do pai também. Quando a enfermeira vai até o quarto ensinar a mãezinha a dar banho no nenê ou trocar a fralda, geralmente pede para o pai fazer. Então, que disponibilidade esse pai também está ali. Sim. Então, são questões que a gente pode até pegar um podcast para falar sobre pós-parto. Pós-parto. E aí a gente engloba tudo, porque como essa criança vai se sentir acolhida com um pai e uma mãe cuidando dela? Olha que gostoso. Aliás, podemos falar pós, como fala? Relacionamento a sós, sabe, alguma coisa assim, porque, gente, muda tudo. Muda, mas dá para se manter viva a chama ali do desejo, a parte sexual mesmo, falando, porque eu percebo, inclusive, várias atrizes falando. Hoje em dia se fala com mais liberdade isso, né? Essa questão eu não tinha mais, eu perdi o desejo, sabe? Então, assim, dá para manter isso. Se perdeu é porque já não tinha. Porque não é a gravidez, não é a gestação que faz com que isso perda. É lógico que a gente mexe com os nossos hormônios, mexe ali com o nosso emocional, mas assim, se existe essa cumplicidade, se existe esse relacionamento entre os dois ali, entenderem que, gente, só veio uma bênção. Chegou uma bênção, mas não chegou ninguém que separe. Não. E hoje em dia a gente tem isso, né? Era antes, agora ela só é... Inclusive, acho que foi a doutora mesmo que falou, né? Quantos casais que depois que nasce uma criança não começa a chamar de mãe? Começa a chamar de pai. Tem até a síndrome da mãe, que eles falam que é a mãe imaculada. Você se tornou mãe, então você não é mais mulher, você é a mãe. Então, o marido começa a olhar a esposa como sua mãe. E tem a questão do pós-parto aí, da mãe, que ela está amamentando, tem a questão do aleitamento, tem várias coisas, mas como educar esse homem também? Sim. Isso
na saúde mental da criança, ter um acolhimento dos dois, nossa, é fundamental. Sim. E a admiração da mãe por esse marido, a admiração do filho, saber que o pai ajudou a mãe. Sim. Então é uma construção. Sim. E depois a gente recebe as crianças no consultório e a gente ouve aquela criança falar: nossa, mas o meu pai nunca esteve ali, a minha mãe sempre reclamou que fez as coisas sozinha. Então é por isso que a gente está aqui falando, não é tirado ali, embasado em livros, são além dos livros, mas assim, a gente tira ali de histórias, de papo de consultório. Né? São pessoas reais, como eu, como a doutora, como você que vai nos assistir, ali com filhos, com histórias reais mesmo, falando ali das dificuldades. E fora isso, são crianças que chegam até nós, falando desse pai, dessa mãe e dessa tristeza, e também falando da alegria, de quando lembra de alguma coisa legal que o pai incentivou a mãe e vice-versa, mas também da tristeza. E a doutora falou uma coisa extremamente importante dessa admiração dessa mulher por esse pai. Inclusive, hoje enfim, a semana passada eu estava exatamente falando isso para uma paciente, porque ela chegou no consultório falando da dificuldade, do bloqueio que ela tem de ter um relacionamento saudável com o ex-marido, que é pai do único filho dela, de 9 anos. E eu falei, toda vez que você rejeita esse pai, esse filho entende que metade dele é rejeitada também. Porque ele é metade você e metade ele. Então, quando você fala que seu pai não presta, olha o que seu pai fez. Seu pai não foi homem para me assumir, para continuar. Olha a dificuldade que ele nos deixou. Ele deve ter construído outra família. Ele nem liga para você. Essa criança, ela pode não exteriorizar esse sentimento, porque talvez ali não está nem tão nítido, consciente esse sentimento. Mas lá na frente ele é um futuro paciente nosso que vai chegar falando, porque ele entendeu isso como que metade de mim não presta. E a gente entra na questão, quando a mãe, eu falo que a voz de mãe tem poder, né? Palavra de mãe tem poder. Minha mãe tá falando, então aquilo é verdade. E eu vou acreditar que meu pai não presta. Por que colocar uma sementinha de ódio dentro de um coraçãozinho que tá puro? Tem coisas que criança não precisa saber. Ela não vai saber que tem boleto para pagar. Ela não vai saber o que é um aluguel para pagar. Ela não sabe o que é dívida. Ela não sabe o que é traição. Então, tem uma coisa muito importante que as mães e os cuidadores precisam saber, que quanto mais a gente expõe uma criança com uma dificuldade, ela vai amadurecer muito rápido. Sim. E amadurecendo uma criança muito rápido, você vai tirar a fantasia e a pureza de ser criança. E o que vai acontecer? Dentro do consultório, eu vou pegar sobreviventes de uma vida. Eu não vou pegar uma pessoa que usufruiu a vida. Sim. Eu vou pegar um adolescente que só vai falar de dor, que poderia estar dentro do consultório falando de conquista. Sim. E lembrando que, assim, muito dos adolescentes que vão buscar nos vícios, tanto álcool, drogas mais pesadas, né? Eles vão buscar o acolhimento, o pertencimento. Eles vão buscar a falta que esse pai... E aí, quando a gente fala assim, a falta desse pai, pode ser assim, a exclusão que essa mãe fez com esse pai. De tanto que essa mãe falou desse pai, por conta de uma dor dela, porque... Abrindo outro parênteses, a gente entende que existem pais e pais que também largam e tudo bem. Mas existem muitos pais também que cumprem ali o papel de pai, só que essa mãe não deixa encostar. Uhum. Essa mãe não quer, mas por quê? Por uma ferida dela, por uma dor dela. Mas perceba assim, o que essas mãezinhas também precisam entender assim, acabou ali talvez o desejo de estar junto no relacionamento entre homem e mulher. Mas como pai e mãe não vai acabar. Por mais ódio que ela tenha, não vai mudar. A ideia ali, o fato em si de que é pai e mãe, ela pode sentir o ódio que ela quiser, mas não vai mudar essa realidade de ser pai e mãe. Então, por que não tornar isso mais leve? E aí, como que faz? Tratando a saúde mental da mãe
para que essa criança não sofra depois, né? E as questões que são relacionadas a marido e mulher, a gente conversa fora, não perto de criança. Exato. A criança não precisa passar por isso. E às vezes a mãe vai se queixar de relacionamento com criancinha de 7, 8 anos. Que maturidade essa criança tem para entender essa dor dessa mãe? Exato. Então você está vendo que você está colocando uma preocupação numa cabecinha que não precisa ter preocupação. Sim. Né? E às vezes isso é normal. Então você colocar uma criança também exposta a assistir programas, a novelas que tem... Eu sou totalmente contra. Então novela que tem um diálogo assim mais ofensivo, tem uma situação diferente. No meu entendimento, a criança na primeira infância não precisa passar por isso. Sim. Eu tenho casos na família, não vou falar, né, assim, mas assim, eu tenho casos na família onde as crianças, na minha família mesmo, doutora, onde a criança de 9, 10 anos, por ver o sofrimento da mãe, simplesmente falou assim, eu não quero casar. 9, 10 anos, eu não quero casar. Eu quero ser independente. O que uma criança de 9, 10 anos tem consciência, entendimento do mundo para falar assim, eu não quero casar, eu quero ser independente. Ela está construindo, ela está vendo o mundo, ela está vendo com os olhos da mãe, pelos olhos da emoção da mãe. E aí lá na frente, ela vai querer se relacionar, vai dar certo esse relacionamento? Ela vai passar por grandes dificuldades. Porque ela cresceu, ela construiu ali o seu psiquismo de acordo com as emoções da mãe. E quanto que a gente não vê disso no consultório, quando após algum tempo de terapia, o paciente vira para você e fala, nossa, eu não vi o meu pai desse jeito, eu vi o meu pai pelos olhos da minha mãe, com a dor da minha mãe. E vice-versa também existe, é que aqui a gente volta a falar que está falando mais aqui dessa primeira infância, onde a mãe é mais presente, mas existe também o vice-versa, né, doutora? E como é importante dentro da terapia separar, ele é homem e ele é seu pai. A sua mãe está tendo um olhar de mulher para homem, ele continua sendo seu pai. Então, que vida você tem com o seu pai? O problema da sua mãe com o seu pai, o problema da sua mãe com o seu pai. Sim. Então, se você pegar uma traição de marido e mulher, o filho vai achar que o pai traiu o filho também, ele próprio. Sim. Então, ele vai pegar a traição como fazendo parte dele. Ele vai crescer achando que o mundo vai trair. Sim. E aí pode ser, a gente vai ter aí duas vertentes, né? Ou a gente vai ter aquele homem extremamente rude com as mulheres, porque é isso que ele viu, ou ele vai ter aquele homem assim, filhinho assim, com a mãe, que vão passar por cima. Mas aí, doutora, como o nosso tempo é curto, né? Mas enfim. Mas enfim, a gente podia então aqui colocar para Vivax TV que a gente, ao invés de fazer um pod Vivax sobre infante, né? A saúde mental da infância ou da criança, a gente pode fazer uma série falando sobre a saúde mental, né? Porque aí a gente engloba ali até a adolescência, a aborrecência e quantos assuntos não tem, tanto para tratar da mãe que se chegou ao mundo, quanto da criança, né, doutora? Fazer que as crianças consigam ter uma vida assim mais saudável e não virem sobreviventes. Exatamente. E a gente estava falando sobre isso, inclusive, hoje, né? Sobre a sobrevivência desses pais, dessas personalidades que tem hoje, que a gente fala em outro pod Vivax também, né? Mas aí a gente deixa para um outro tema aí, a gente abrir de novo, porque eu acho que assunto de maternidade é vida, então não acaba, né? Não. E para você que gostou do assunto, se interessou, siga a Vivax TV, siga a doutora Adriana, siga a doutora Audrey nas redes sociais, vai pro YouTube, né? Nós vamos colocar ali no YouTube também os podcasts falando e dê as suas sugestões nas redes sociais da TV, que a gente vem aqui falar sobre o que vocês nos sugerirem. Com muito prazer. Gratidão, doutora, e gratidão à Vivax TV por essa oportunidade. Muito obrigada. Até a próxima.